você representa a masculinidade de certas maneiras. Democratas têm dificuldade em se conectar com eleitores homens. Que masculinidade você representa? Descreva. Acho que é apenas uma forma saudável disso, que é, sim, olha, quero dizer, eu levanto pesos, eu atiro com armas, meu histórico é obviamente militar, eu trabalho ao ar livre. A maioria dos meus hobbies são coisas que as pessoas tendem a associar com coisas de homem, eu acho. Ao mesmo tempo em que faço terapia, tenho um diálogo muito aberto e um relacionamento emocional com minha esposa. Eu sou assim, me esforço muito para estar em ambientes em que convivo com outras pessoas. Ele viveu um período sombrio, tornou-se alcoólatra e passou anos agindo de maneiras das quais realmente se arrepende. Pediu por graça e redenção. E ele acha que é uma pessoa mudada, uma pessoa transformada. Eu acredito nele. Aqueles anos em que ele voltou não foram os melhores anos da vida dele. A maioria de nós não levou uma vida perfeita. Levante a mão se levou uma vida perfeita. Quer dizer, talvez tenha alguém. Ela afirmou que ele deixou um AR-15 no apartamento dele em Capitol Hill quando morava aqui, ao falar publicamente sobre o relacionamento. Disse que se alguém invadisse, ele estupraria para mostrar domínio. Disse que podia ser bruto. Ela relatou ter sido agarrada pelo ombro. Ela contou que ele puxou o braço dela quando ela se recusava a sair do carro. Ele teve momentos vergonhosos na vida dele. Depois ele voltou. Começou uma fazenda de ostras. Ficou anos no mar. Se reencontrou. Eu admito que errei naquele julgamento. E se há algo para refletir, é que todos nós precisamos perceber mais cedo os sinais de pessoas que podem cometer violência doméstica. Olha, eu não fui o único. Teve a Planned Parenthood, teve a senadora Warren, teve todo o Partido Democrata, mas errei naquele julgamento. Ele estava completamente errado, e Rocana com certeza é um fraudador. E eu falei sobre ele alguns dias atrás, com todo aquele esqueminha que ele tentou fazer. Mas enfim, precisamos falar sobre o Maine, beleza? Porque, claro, tenho certeza que vocês já ouviram falar do Graham Platter, sabe? O cara com a tatuagem nazista e que já foi acusado de todo tipo de coisa. Ele saiu da corrida, beleza? A corrida contra a republicana Susan Collins. E por isso o Partido Democrata está correndo para substituí-lo. Bem, eles fizeram um debate entre alguns dos candidatos democratas, que poderiam possivelmente substituir Graham Platter. Através desse debate, ficou muito claro por que alguns democratas estavam tão desesperados para manter Graham Platter. Vou reproduzir esse trecho da Newsmax bem rápido e eles vão te dar um pouco de perspectiva sobre toda essa situação. E então vamos assistir a alguns trechos reais do debate porque, meu Deus. Prepare a pipoca. Ok, prepare a pipoca porque isso promete. Vamos lá, vamos começar. Parece uma esquete do SNL, não parece real. Ari, como você reage a esse debate? Bem, você roubou minha fala. Achei que seriam processados por usar algo da NBC e que era uma sketch do SNL. Foi o que pensei. Quero dizer, você olha para o palco aqui e agora entende por que eles estavam tão desesperados para manter Graham Platter, o suposto estuprador com tatuagens nazistas, porque eles literalmente não têm mais ninguém. Há alguém nesse palco que um democrata possa dizer quero apoiar essa pessoa? O problema é que muito do socialismo que pregam ressoa com jovens democratas que agora assumem o controle do partido. Enquanto isso, neste palco, você transmite alguém com claros desafios de saúde mental e políticas fracassadas. Este é o Partido Democrata. Você está vendo quem o compõe hoje. Sim, você está certa. Elizabeth Dickerson, ex-legisladora estadual, explica por que concorre ao Senado. Assista. Isso porque eu me interesso muito por questões climáticas. E o presidente Trump fez praticamente tudo o que podia para retirar todas as proteções que temos em relação ao clima. Quando estão em dúvida, por que eles sempre recorrem à mudança climática? Quero dizer, a mudança climática quase virou uma religião. Hailey, o que você acha disso? Realmente virou quase uma religião entre eles. Mas sim, eles deram uma pequena prévia do que vamos abordar aqui em apenas um segundo. Eu falei para vocês, preparem a pipoca porque isso vai ser absolutamente cômico. E repito, isso não é uma sketch, pessoal. Isso não é, sabe, algum programa de comédia onde, sabe, eles fazem uma sketch e estão só tentando ser engraçados. Tipo, não, isso foi um debate real.
entre os candidatos democratas ao Senado do Maine. Eu só quero deixar isso claro, porque quando você assistir esse trecho, você vai pensar: Dr. Rich, não, isso tem que ser um programa de comédia, mano. Você tá viajando. Isso parece uma sketch do SNL, igual eles estavam falando. Isso não é real. Eu te prometo, isso é real. Ok, por um lado, é engraçado. Por outro lado, é meio assustador. Mas ao mesmo tempo, também é meio triste. Sabe, você precisa misturar essas três coisas enquanto assiste a esse clipe. Agora eu vou mostrar o primeiro clipe para você. Um dos candidatos foi questionado sobre por que ele é qualificado para ser senador. Ouça essa resposta. Eu disse, Webb, quais qualificações você tem? Eu disse, Webb, quais qualificações você tem para servir no Senado dos Estados Unidos? Eu concorri a cargos públicos várias vezes. Não ganhei, mas não deixei de tentar. E também sou compositor e escrevo meus próprios livros. E então, acho que minha transparência, eu não mentiria para o povo e não enganaria o povo como estamos sendo enganados agora. Como somos enganados? É tudo cortina de fumaça, tipo, o que está acontecendo com o ICE? Fingindo que essas vítimas fizeram algo errado, isso é inaceitável. E acho que o principal é que agora sou apenas um cidadão revoltado. E se eu fosse eleito, seria um senador revoltado. Acho que isso seria o maior pesadelo deles. Eu disse, bem, que qualificações? Vou deixar vocês falarem sobre isso nos comentários. Eu vou estar lendo. O quê? Veja, eu vou colocar isso de uma forma bem frustrante. Eu não sou muito fã desse negócio de tipo, ah, você é qualificado. Porque, na verdade, os democratas iniciaram isso. Bem, eles não são qualificados. Kamala Harris era a candidata mais qualificada para ser presidente de todos os tempos, porque ela tinha essa profissão, aquela profissão e mais essa profissão. E eu fico tipo, ah, vamos lá, isso não significa absolutamente nada para mim. Serei o primeiro a dizer, não ligo para qualificações, mas se você for questionado e for democrata, precisa ter uma boa resposta. E essa não foi de modo algum. Foi tipo, do que você está falando? Sabe o que foi aquilo na final? Enfim, eu tenho mais alguns clipes pra vocês, claro. Vamos direto ao assunto. Cara, David Costelli, você participou de vários fóruns com Graham Plattner. O que você tira disso? Eu dividi sim. E o Graham realmente disse que votou em mim há alguns anos. Como assim? Bem, na verdade era para eu ser o agente da mudança, sabe? O candidato da mudança em 2024. E eu argumentei na época, e certamente o Graham concordou que precisamos mudar o sistema. Fundamentalmente, o mais importante é que precisamos tirar o dinheiro da política. Então ele votou em você antes, quando ele estava sendo acusado, ou quando algumas dessas acusações estavam realmente acontecendo, aparentemente. E você deveria ser o agente da mudança naquela época. E não foi. E agora você está voltando para ser o agente da mudança agora. As coisas estão um pouco confusas. Bem confuso. Outro trecho daquele debate. Obrigado. Phil. Você apoia o Medicare para todos? E os outros do painel também? Não, sim, quero dizer sim. Só conferindo. Só conferindo. 8 de 8 candidatos esta noite. Tenho Medicare. Ok, bem, aí está. Então deixa eu te perguntar. Obrigado. Eu nem sei o que dizer para Shenandoah. De verdade, eu realmente nem sei o que dizer. Eu não sei, me desculpe. Eu não sei o que dizer. Uau! Aqui está outro clipe. E mais uma vez, isso foi um debate de verdade.
Shanna Bellows, existe uma história que tem sido contada há muito tempo, que é a de que não há dinheiro suficiente em Washington. Não há o suficiente para a creche universal. Não há o suficiente para a saúde universal. Não há o suficiente para a previdência social. Vai acabar. E isso ressoa com pessoas que cresceram como eu e Troy. Porque vivi grande parte da minha vida sentindo que nunca é o suficiente ou que eu nunca sou o suficiente, que eu vou ficar sem. Se você entende, sabe do que falo. Segundo estatísticas, a maioria dos moradores do Maine sente isso agora. E não precisamos discutir se são 180 mil ou 184 mil, porque a verdade é que acabamos de ver o primeiro trilionário do país. Tudo bem? Vou interromper, pois você gastou 35 segundos sem dar detalhes. Diga os passos concretos que tomaria. Acabe com o teto. E o que isso significa é garantir que trilionários paguem a mesma porcentagem de seus salários que as pessoas da classe trabalhadora. Ou seja, nenhuma resposta. A pergunta era: como você lidaria com a previdência social? Minha nossa! Não dá pra inventar uma coisa dessas. Deixe-me perguntar pra você. Você realmente não pode. Você realmente não pode. Isso mostra porque que eles queriam o Grande Platina. Mano, se isso é o melhor que Maine tem a oferecer, não. Maine é um lugar bem ruim. Estou tentando manter isso para todos os públicos. Eu queria dizer a palavra com M. Mas é isso, Maine é um lugar ruim. Se isso é o que Maine tem a oferecer, se isso é o melhor, esse é o melhor que eles têm? Cara, não, vocês já viram o filme? Deixa pra lá. Isso ia ser muito rude. Nem vou falar isso. Eu não vou dizer isso. Eu me segurei, cara. Beleza. Agora, neste próximo trecho, a pergunta foi: que experiência você tem em defesa e segurança nacional? Ouça a resposta. Deixe-me perguntar, que experiência vocês têm, cada um de vocês, na área de defesa e segurança nacional? Dan Klebat. Sim, veja, eu entendo que a América tem um papel único no mundo. E eu temo que a administração Trump, eu sei que a administração Trump, junto com o aval do Congresso, está corroendo a posição da América no mundo. Nós deveríamos ser o farol brilhante no topo da colina e cada vez mais estamos marginalizando e afastando nossos aliados na Europa, no Pacífico. E tudo o que isso está fazendo é enfraquecer os Estados Unidos. Presidente Trump. Vou interromper. Essa crítica à administração Trump é válida para outra pergunta. Sim, mas a pergunta foi: qual é a sua experiência nas áreas de defesa e segurança nacional? Bem, eu não estive nas Forças Armadas e não fiz parte do complexo industrial de defesa. Eu sou dono de uma pequena cervejaria. Mas eu entendo, nós temos materiais que vêm de várias partes do mundo. O equipamento de fabricação de cerveja alemão é o melhor equipamento de fabricação de cerveja do mundo. Sim. Essa foi a resposta dele. Que experiência você tem em defesa e segurança nacional? Um monte de nada. Só isso que ele disse. Um monte de nada. E a culpa é do Trump. Isso é triste, cara. Mas isso é absolutamente triste. Agora, o clipe anterior deu pra vocês uma prévia desse próximo clipe, onde a democrata Elizabeth Dickerson explica por que ela está interessada em concorrer ao Senado. Confere aí. Mas eu fiz isso porque estou muito interessada em questões climáticas e o presidente Trump fez praticamente tudo o que podia para retirar qualquer proteção que temos em relação ao clima. Ela disse que fez isso porque está interessada em questões climáticas. E, sabe, ela é uma dessas pessoas preocupadas com as mudanças climáticas. Meu Deus do céu, cara. Você simplesmente não pode. Não dá pra inventar essas coisas. Isso é incrível. Isso é incrível. Aqueles que você acabou de ver ali
são candidatos democratas ao Senado para substituir Graham Plattner para concorrer contra Susan Collins. Se não conseguirmos fazer Susan Collins vencer esse pessoal... Cara, a gente tem um problema. Você vai deixar uma dessas pessoas ganhar da Susan Collins? Olha, eu entendo a Susan Collins. Eu também não gosto dela. Eu deixei isso bem claro. Mas em uma situação como essa, onde essa é a nossa opção, em vez das pessoas que você acabou de ver, eu fico com Susan Collins 7 dias por semana e 2 vezes no domingo. Sim, senhora. Sim, senhora. Sei que ela não é ótima, mas é melhor que eles. Muito melhor. Muito melhor. Ela é uma pedra no nosso sapato? É. E olha, durante o mandato dela, a gente pode trabalhar para encontrar um candidato no Maine para substituir ela quando o mandato acabar, que aliás provavelmente ela nem vai tentar a reeleição depois disso. Vamos ter que encontrar alguém de qualquer forma. Então a gente pode aproveitar esse tempo para encontrar um bom candidato que possa concorrer no Maine. Agora, ele ainda vai ter que ser meio em cima do muro. Quero dizer, olha só, olha para o grupo de pessoas no Maine, certo? Isso é o Maine. Você não consegue alguém como Ken Paxton no Maine. Você nunca vai ganhar. Você nunca vai ganhar. O objetivo é pelo menos ganhar, certo? Eu prefiro ter um republicano meia-boca do que algum lunático da extrema esquerda, como o que você acabou de ver aí na sua tela. Prefiro muito mais uma republicana meia-boca como Susan Collins do que qualquer uma dessas pessoas que você viu. Tudo bem. E talvez seja isso que teremos que aceitar no Maine, por enquanto, nesse meio tempo. Susan Collins e depois outro republicano meia-boca. É o que é. Pelo menos eles são republicanos às vezes. Melhor que nada. É melhor do que nada. E claro, em alguns outros estados, podemos garantir que teremos um republicano America First, sabe? E então a gente faz nosso trabalho pelos Estados Unidos e garante que a margem seja grande o suficiente para que, sabe, o voto contrário da Susan Collins nem faça diferença. É só isso que precisamos fazer. E aí quando ela votar sim, ótimo, agradeço, viu? Sabe, mas é assim que eu vejo as coisas. Como sempre, deixe seu comentário. Me diga o que você pensa e sua opinião. Se concorda, se discorda, por quê? Por que não? O que acham desses candidatos democratas ao Senado? Gostam deles? Estão gostando? Obviamente, estou brincando. Mas como eu disse, é engraçado. É triste e é assustador ao mesmo tempo. É assustador porque esses são os candidatos que você tem. Isso é aterrorizante. Se isso é o melhor que você pode apresentar, é assustador. Gente, eles não respondem nem perguntas simples. E também é triste porque é nesse ponto que o Partido Democrata chegou. E obviamente é engraçado por motivos óbvios. Você entende o que eu quero dizer? Mas é isso. Me diga se você concorda, discorda, por quê, por que não? Certo. Se cuidem aí. Não esqueça de deixar o like e se inscrever se você for novo por aqui. Valeu!